certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos assumir que a variável que a gente está utilizando para selecionar a tela é a variável, vamos usar ela como nome tela. Essa variável vai ser responsável, digamos que a gente está usando ela na function, como a gente não vai criar a function inteira, vai criar só a lógica, imagine que a gente utilizou esse nome de variável para quando a gente fez o carry selector lá da tela. Tá? Então a variável que representa a tela. E a variável que a gente vai colocar como parâmetro, que seria o que vai vir como informação do botão que acabou de ser clicado, a gente vai chamar de botão clicado. Essa será a variável com os dados do elemento com o evento. Isso seria tipo cada botão clicado, ele vai ter, quando ele for clicado, ele vai gerar essa variável que vai ter todos os dados respectivos do botão. Beleza? Então, a partir disso, a gente precisa pensar na lógica dentro dessa function para que a gente consiga atingir todas as possibilidades, como por exemplo aqui, quando eu clicar no botão de CE, ele limpe a tela e não faça cálculos. Então vamos pensar nas possibilidades que a gente tem aqui. Então a primeira possibilidade que eu tenho é de ser digitado números. Caso essa condição seja verificada, ou seja, foram números que foram digitados, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar na tela. Então isso significa que se eu digitar, por exemplo, o número 1, a única coisa que vai acontecer é adicionar esse número na tela. Vai ser adicionado o número 1. Se eu digitar o número 5, vai ser adicionado o número 5. Se eu digitar o número 6, vai ser adicionado o número 6. A segunda possibilidade que a gente vai ter é se for clicado no botão de CE. O que a gente vai fazer se for clicado nesse botão? A gente vai simplesmente limpar a tela. Ou seja, vai reiniciar toda a parte da calculadora, certo? Outra possibilidade que a gente tem de ser clicado é o botão de igual. Nesse caso, toda vez que eu clicar no botão de igual, é necessário realizar o cálculo da tela. Então a tela vai ter um cálculo ali já digitado e ele vai realizar esse cálculo. Por isso que é extremamente importante eu ter apenas o cálculo correto na tela. Por exemplo, eu não posso ter lá digitado apenas em sequência, tipo uma barra e um asterisco, por exemplo, porque esse tipo de cálculo não existe e a função que a gente vai utilizar para realizar o cálculo não faz essa operação. Então tem que ter um cálculo, uma função específica, por exemplo, um número, uma barra e outro número. Aí ele vai fazer o cálculo. Se eu posso até ter um asterisco, outro número, sem problema nenhum, visto que é um cálculo válido. A outra possibilidade que a gente tem é, por exemplo, ser digitado, vou colocar aqui, ó, sinais. O que seriam esses sinais? Mais, menos, vezes, barra. Toda vez que um sinal desse tipo for digitado, eu preciso que tenha algum número já ali dentro e também eu preciso permitir com que esses sinais apareçam na tela, não em sequência. Eu não posso digitar dois sinais em sequência. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer alguns tratamentos. A primeira coisa é, já existe algo na tela? Tipo, já tem um número lá? Porque eu não posso digitar um sinal sem que tenha algum número. Outra coisa que a gente vai precisar
verificar, além de se já existe algum número na tela, a gente vai fazer assim, para ficar mais simples da hora que a gente digitar, toda vez que eu digitar números, eles vão ser mostrados, vão aparecer em sequência. Toda vez que eu digitar um sinal, para que fique mais fácil depois de eu verificar, para não digitar um sinal em sequência ou algo do tipo, a gente vai colocar um espaço. Vou escrever aqui porque você não vai visualizar se eu simplesmente colocar um espaço. Vou colocar aqui, ó, um espaço mesmo, tipo em branco. Aí eu vou colocar o sinal e outro espaço. Essa é uma lógica que eu pensei. Talvez você pode pensar em uma outra forma de resolver, mas só para ficar mais fácil, que toda vez que eu quiser digitar um novo sinal, eu posso verificar se a última coisa que foi digitada foi um espaço. E aí, se houver um espaço, significa que eu já tenho um sinal anterior, eu não posso digitar outro. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu digitei lá 12. Beleza. Aí eu digito um sinal. Ao invés de ele colocar o sinal direto aqui, e aí fica difícil para eu verificar depois, eu posso fazer espaço, barra, espaço. E aí, se eu tentar digitar um novo sinal, ele vai verificar o que tem aqui, ó, antes a última informação que foi colocada na tela. É um espaço? Se for um espaço, ele não vai deixar colocar outro. Ah, a última coisa que tem aqui, o que é? Ah, se não é um espaço, então significa que não é um operador, eu posso colocar um novo. Então, nesse caso, a única coisa que ele vai permitir digitar depois de um espaço é um novo número. Então, por exemplo, 35, 34 e tal. A hora que eu for tentar colocar outro operador, por exemplo, o mais, ele vai olhar o que tem por último digitado. É um espaço? Não, é um número. Então eu posso colocar espaço mais espaço. Então, nesse caso aqui, é uma forma que a gente pode pensar para resolver, para ficar mais fácil de validar depois, para não deixar dois sinais consecutivos serem digitados, certo? A única exceção para uma das calculadoras que a gente tem ali é se o sinal que foi clicado e selecionado for o x2, que é um número elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, se for um x2, o que vai acontecer? Ao invés de colocar ele na tela, vai realizar o cálculo da tela elevado ao quadrado. É como se fosse um igual, só que ao invés de só mostrar o cálculo, ele vai elevar aquele resultado do cálculo ao quadrado. Deixa eu ver se tem algum outro sinal que a gente esqueceu. Aqui atualizando, né, que a gente mudou o módulo para o sinal de menos. Esse operador é normal, ele vai estar na tela ali como os outros. Aqui eu coloquei esses 4, né, mas tem também o operador de resto. Então, vamos escrever essa lógica. Se a gente tem essas duas variáveis, que é a tela e o botão clicado, a gente poderia simplificar elas. Vou colocar aqui, ó, let t de tela é igual a tela, né, que é a informação que a gente pegou da tela, da div da tela, inner text. Então, toda vez que a gente quiser se referenciar agora ao texto que a tela contém, a gente vai usar a variável t. E a gente vai usar também a variável btn, que vai ser botão ponto. Quando a gente usa o add event listener, a gente tem uma instrução chamada target e depois o inner text, que é o texto de dentro do botão, para a gente saber qual foi clicado. Então, todas as vezes que a gente quiser se referenciar a esse texto, a gente vai colocar o btn. E aí a gente entra nas condições. A primeira, verificando se é número. Então, if a gente tem uma função que se chama isNaN, not a number. Essa função verifica se uma determinada coisa não é um número. Mas aí eu posso adicionar o símbolo de exclamação, que ele troca o resultado. Isso significa que a partir da utilização do símbolo de exclamação, ele vai verificar se esse valor é um número.
Tá? Então, primeira condição, se o que tem no btn, que é o texto ali de dentro do botão, né, que foi clicado, é um número, então o que a gente vai fazer é pegar o que está na tela, ponto inner text, a gente vai mudar o texto do que está na tela, vai ser igual ao t, que é o texto que já estava anteriormente, mais o btn, que é o texto respectivo ao botão que acabou de ser clicado. Então, por exemplo, digamos que na tela lá já tinha o valor 2 e o btn que eu acabei de clicar é o número 4. Então, simplesmente ele vai colocar o 2 que já estava na tela mais o 4. Então, vai ficar o número 24, certo? E assim a gente já tem a primeira condição atendida. A segunda verificação é se é o CE. Então a gente vai verificar se o que tem no botão btn é igual a CE, certo? Se for igual a CE, o que a gente vai fazer? Tela.innerText é igual, a gente vai zerar, tirar tudo que estava lá. Então, 0. Segunda condição e verificação atendida. A terceira verificação, lembrando que tudo isso aqui vai dentro da function respectiva ao evento, tá? Eu estou só criando a lógica, mas isso aqui tudo vai dentro da function, que é essa function aqui, ó, que a gente já viu no tópico 4 e 5. Próxima verificação, se é um igual. Então, se o btn, né, que é o que foi clicado no botão, é igual ao símbolo de igual. Se isso é verdade, então a gente vai colocar na tela .innerText, que é o texto lá de dentro da div da tela. A gente vai adicionar o que? Como a gente está fazendo todas as verificações para que tudo que seja digitado dentro da tela seja realmente uma função válida, então a única coisa que a gente precisa utilizar é uma função chamada eval. Essa função pega uma função pronta, que no caso é o que vai estar na tela, por exemplo, 25 vezes 2 menos 4. Pega todo esse valor e faz um cálculo geral. Então a gente não precisa fazer cálculo a cálculo. A função eval já faz isso para a gente. Então o que a gente quer calcular? Tudo que está na tela, que é o t. O que estava na tela, a gente vai fazer o cálculo e colocar de volta na tela. Que aí, nesse caso, vai ter o resultado. Certo? Então a gente já tem esse próximo verificado. Agora a gente tem a possibilidade de sinais. Falta uma coisa aqui, ó. A gente tem um outro caso que é a possibilidade de ser digitado um ponto. O que a gente vai fazer quando for digitado um ponto? Verificar se existe um número antes. Se existir, só adiciona o ponto. Se não existir um número antes, a gente vai... Se não existir número, adicione o 0. Isso significa que se eu tentar digitar um ponto de cara já na minha calculadora, e você fizer isso numa calculadora real, ele vai colocar antes desse ponto o 0, para que seja tipo 0, alguma coisa. Se já existir algum número, por exemplo 2, e eu tentar digitar um ponto, aí ele vai permitir com que isso aconteça, tá? Então a gente vai fazer esse ponto daqui a pouco. Então, se o que tinha no botão, o texto dele, for igual a x2, que seria o número elevado ao quadrado, uma das calculadoras não tem essa possibilidade, então não adicionaria. A tela.innerText vai receber eval, então vou fazer o cálculo que tem ali dentro, e além disso eu vou elevar ao quadrado o número. Então
esse cálculo vai ser realizado e o número que a gente tem aqui vai ser elevado ao quadrado. Lembrando que, como a gente não está testando aqui, pode ser que alguma coisa seja escrita errado ou algo do tipo, pode passar. E aí você vai ter que fazer o teste para ver se realmente tá tudo certinho, tá? A próxima instrução que a gente teria seria a verificação do ponto. Tá, se eu olhar aqui, ainda faltam os sinais e falta o ponto, certo?